a educação infantil, nem a escola, nem a instituição educativa que inaugura o contato da criança com a escrita, porque ela desde pequena tem contato com a escrita, seja em que contexto social for. Porque nas sociedades em que nós vivemos, a escrita está muito presente. Então a criança está, quase que desde que nasce, né, desde pequenininha, ela está vendo a escrita em volta dela, está vendo as pessoas lendo, está vendo as pessoas escrevendo, a mãe escrevendo um bilhete, fazendo uma lista de compra, o pai lendo a conta de luz, né, ou lendo o jornal. Mas é a instituição educativa que dará continuidade a esse processo, agora de forma metódica, sistemática e planejada. Não é só na alfabetização, não é só no letramento, em todas as demais áreas, a criança já entra com alguns conceitos, informações, conhecimentos, e cabe à educação infantil e depois ao ensino fundamental orientar esse processo que é contínuo. A aprendizagem inicial da língua escrita é um processo contínuo, cujo ritmo varia para cada criança. A divisão do processo de aprendizagem em educação infantil e os anos do ensino fundamental é arbitrária, mas necessária para a organização do sistema. Os cortes no processo não encontram fundamentação na psicologia do desenvolvimento, nem na psicologia cognitiva ou no desenvolvimento linguístico. Não há fundamento para esses cortes, nem no desenvolvimento, nem na aprendizagem da criança. E eu acho que esse é um conceito fundamental para que não se diga assim, até o fim da educação infantil, só se pode fazer isso, ou deve-se fazer isso. Quando entrar no ensino fundamental, aí vai se fazer outra coisa. Não, vai se dar continuidade ao processo. Uma organização que pode representar melhor a ideia de continuidade desse processo é a divisão por ciclos de aprendizagem. Assim, podemos entender a educação infantil como um ciclo de introdução à alfabetização e ao letramento, os 3 primeiros anos do ensino fundamental como um ciclo básico, e o 4º e o 5º ano do ensino fundamental como um ciclo de consolidação. Sempre lembrando que, em relação à aprendizagem, os pontos de corte serão sempre artificiais e que as crianças apresentam ritmos diferentes e peculiaridades nos seus percursos de aprendizagem da língua escrita. Em geral, na educação infantil existe um incentivo ao letramento, mas uma resistência aos processos que envolvam a alfabetização. Em geral, na educação infantil se tem feito essa separação. A criança pode se desenvolver no letramento, deve se desenvolver no letramento, mas não deve continuar seu desenvolvimento na conceitualização da escrita, nos conceitos que ela vai formando sobre a língua escrita, né? O que aquilo significa, o que são as letras, o porquê que as letras estão tendo sons, não é? E por que as pessoas veem risquinhos e transformam aquilo em palavras. Não é preciso esperar os 6 anos, nem os 7 anos, e cortar o desenvolvimento da criança. Eu acho que é um pouco injusto para a criança você impedir que ela continue num processo que já começou. No nome do Gabriel, se tem outra letrinha G, vamos lá. Igual? Não. É G? Não. É o G? Então, no Gabriel não tem mais nenhuma letrinha G. Vamos olhar no nome da Giovana se tem a letrinha G. Sim! Agora presta atenção. De primeira. De primeira. Que letra é essa? G. E essa? G. É igual? É. Agora nós vamos falar. Vai casar. Igualzinho aonde que eu coloco? Na mala mágica. Na mala mágica. Na mala mágica, ó, mala mágica. Por que ela é mágica mesmo, gente? Porque eles casam. Porque as letrinhas Casam. casam. Como tem uma letrinha igual a outra, tem as letrinhas que são iguais, tem tipo G, P, A. Aí tem que ir lá pra mala mágica pra casar. Agora vamos para a próxima letra do Gabriel. Que letra é essa? B. B. B.
ser mágico, nosso mascote, ele come só Letrinha! Então, pode comer pinguim. É um processo que é fundamentalmente lúdico, porque para a criança é lúdico descobrir isso, como é lúdico outras coisas. Quando se põe a criança numa brincadeira que tem uma finalidade pedagógica, qualquer brincadeira, né? A criança entra naquilo como brincadeira e a professora tem um objetivo pedagógico. A mesma coisa no letramento e na alfabetização. É algo que é lúdico, pelo qual a criança tem interesse. Porque lúdico não é só ficar correndo para lá, para cá e brincar de casinha e não sei o quê, e jogar bola. Lúdico é aquilo que dá prazer à criança. Quando a gente trabalha com a criança para fazer que ela reflita sobre uma hipótese que ela fez, ela fica tão curiosa de saber e de procurar uma resposta para aquelas perguntas provocadoras que você faz, que isso é lúdico. Então o café vai ficar junto com... Por quê? Porque sim. Porque tem a ser igual. Ah, porque olha, café, caju começou igual? Começou. Ah, muito bem. Então vai ser café com caju. O que mais? Tem mais pares. Faz uma barraca com boné. Barraca com boné? Olha aqui, olha. Olha aqui, ó. Boné. Onde tem Barraca. Começa igual. Começa o bó. Fala. Olha lá, o Rafa descobriu qual que é, Rafa. Bola. E que mais? Boné. Por quê? Bola faz bola. Ah, então, boné e o bola. Começou igual? Ah, então muito bem. Qual que é o primeiro pedacinho da bola? Bó. E qual que é o primeiro pedacinho do boné? Bó. Então começa igual. O que mais agora? Esse é um processo em que é preciso dar continuidade no nível da criança, de forma lúdica, de brincadeira, como tudo que se faz na educação infantil, mas com metas bem definidas, entendendo bem em que ponto do desenvolvimento a criança está, para não forçar a criança a ir mais depressa do que o possível para ela, né? Mas ao mesmo tempo sem retardar o processo de desenvolvimento e aprendizagem dela. Agora aqui a tia Aline mandou escrever navio. Lê aí, está escrito navio. Não. Vai ter que desmanchar. Qual que eu desmancho? Essas duas. Essas duas de novo? Sempre as duas que tem que desmanchar. Sempre as duas. Sabe por que você não tá lendo a palavrinha depois que escreve? O quê? Vi. Tem com I. Não, fala vi. Vi. De novo. Tem. Não, fala vi. Vi. Tem com I. É? Não. Vi. Vi com I. Se não falar, adivinha se vai escrever. Esse é o V? Então vamos lá, ó. Navi. Ó. O ó. Então põe. Agora lê. Vi. Viu. Não. Sim, ó. Vi. Ó. E ó. O que tá escrito? Navio. Muito bem. Acertou tudo. Parabéns. Não há uma diferença entre a criança estar com esse objeto de conhecimento, que é a língua escrita, e outros objetos de conhecimento, que é o social, que é o científico, que é o matemático, né? Então, o que a educação infantil faz é acompanhar a criança nesse processo, estimular a criança nesse processo, ajudar a criança a ver
que hipóteses que ela faz que não funcionam, como é que ela avança nas suas hipóteses, reestruturando as hipóteses que ela faz a respeito da escrita. Isso é na idade da educação infantil que acontece. Não se pode travar esse desenvolvimento da criança e dizer, não, isso vai acontecer, é lá no ensino fundamental, como se houvesse um corte, um ponto de corte aos 5 anos. Entre 5 e 6 anos, um ponto do corte, que antes era entre 6 e 7, né? Em que alguns países é aos 4 anos. Então, não existe esse ponto de corte no desenvolvimento da criança. É faço tem. Quem engole bala? Eu engulo bala. Sorvete, pudim. É a minha barriga. Tadinha de mim. Quem tosse de noite? Eu tosso de noite. É faço em barulhão quando sento